Como ser uma mulher forte emocionalmente. Olá, deusa maravilhosa, seja muito bem-vinda ao meu canal, muito prazer. Se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas por aqui. Eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e feminilidade, e nesse vídeo eu vou trazer para você o ciclo fundamental para a construção de qualquer pilar que a gente queira construir aí na nossa vida, incluindo aí o pilar de força emocional, de equilíbrio emocional. Então eu quero que primeiramente, pra gente facilitar o teu entendimento aqui, você pense no processo de construção de força muscular e intelectual. Vamos pensar como que acontece esse processo? Existe justamente um ciclo de 3 passos. Qual que é o primeiro passo? Primeiro você busca informação, conhecimento teórico sobre aquilo. Então você vai estudar sobre aquilo. Se você tem como uma meta passar um concurso, por exemplo, a primeira coisa que você vai fazer é buscar entender quais são as matérias, né, que você vai precisar saber, conhecer. Qual que é o tipo de questão que cai naquela prova específica? Não dá para você sair estudando qualquer coisa por aí. Tem questões específicas, conteúdos específicos abordados de uma forma específica naquela prova. A mesma coisa para um treino, né? Se você quer atingir um objetivo específico no seu corpo, você quer ganhar massa muscular em alguns pontos específicos do seu corpo ali. Pernas, né? Coxa, bumbum, posterior ali. Então você vai estudar quais são os melhores exercícios para montar um planejamento específico que caiba na sua rotina. Quantas vezes por semana é o ideal para você? Quais exercícios? Quantas séries de cada exercício? Qual exercício vem antes? Qual vem depois? Você vai montar um planejamento ali. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é treinar. No caso da força intelectual, você vai fazer muitos exercícios, vai fazer muitos simulados, justamente para pegar aquele conhecimento teórico e começar a colocar em prática. No caso de força muscular aqui que você estava fazendo um planejamento para construção de massa magra, você vai para academia. Então você vai começar a fazer os seus exercícios, suas repetições, vai ali botar o seu corpinho em movimento, né? Colocar a parte prática da coisa. E aí, muitas vezes a gente pensa que é só parar por aí, que isso é o suficiente. Mas ainda não é o suficiente, deusa. A gente tem que ir para o terceiro passo. O terceiro passo, ele se faz imprescindível. É claro que tem que ter essa ordem, não adianta você ir pro terceiro sem ter o primeiro e o segundo, mas o terceiro passo é a prova dos 9, é o que realmente vai fazer a diferença, que é se colocar à prova de verdade. Então, quando a gente fala de uma pessoa que quer passar num concurso, isso se torna muito fácil da gente entender, porque ela vai ter que ir lá e fazer a prova no dia específico. Não adianta ela ficar fazendo simulado. Para ela conseguir entrar naquele concurso, ela vai ter que ir lá fazer a prova de aplicação para aquele concurso. Ao mesmo tempo que quando a gente fala de força muscular, nem sempre a gente se coloca à prova, mas em algumas vezes sim. Por exemplo, você participar de competições. É uma forma de você colocar isso à prova de verdade, essa construção à prova de verdade, mas não só isso, não precisa disso, né? A principal coisa que a gente pode olhar, o principal fator que a gente pode olhar para ver se de fato nós estamos conseguindo construir força muscular é se eu consigo progredir no meu treino, ou seja, eu consigo fazer cada vez mais repetições com mais carga, eu estou progredindo as minhas cargas, eu estou progredindo as minhas séries, eu estou progredindo na minha execução, a minha execução está cada vez melhor, está cada vez mais fácil. Se eu não ver essa progressão ao longo do tempo, isso significa que eu não estou conseguindo construir força muscular. Consequentemente, eu também vou ser prejudicada ali nos meus ganhos de construção de massa magra ou hipertrofia. Então, o que eu quero dizer com isso, meu amor? Esse é um ciclo que se retroalimenta para sempre. Ele não tem fim justamente porque não tem um limite. Eu não consigo atingir o limite de força intelectual no mundo, né? Vou conseguir saber tudo de absolutamente todos os assuntos do mundo? Não. E o corpo também. Eu também posso continuar indo no meu limite. É claro que o corpo tem um pouco mais de limite do que a questão intelectual. Se eu for uma super fisiculturista, eu posso chegar no máximo do máximo do máximo do meu corpo, mas ainda assim eu consigo aumentar os níveis de força, né? E para eu chegar ali também, teria que ser uma vida inteira de treino e olha lá, né? Muitos de nós réis mortais não conseguiriam. Justamente porque não tem como chegar à perfeição absoluta. Mesmo esse shape incrível que você pode conquistar na academia, né? Com a questão da força física, ele também não é absoluto, ele é relativo. Te contei essa historinha justamente pra gente trazer isso pro campo das emoções. Ou seja, para que você consiga ser uma mulher forte emocionalmente, você precisa passar por esse ciclo de 3 fases, de 3 passos.
passos. Primeiro, você precisa estudar sobre as emoções. Você precisa ter conteúdo teórico, porque se você não tiver isso, vai ser muito difícil você saber o que fazer na hora que a emoção surgir. Você vai achar que não é normal, você vai tentar reprimir uma emoção, você vai acabar cuspindo na cara do outro, né, falando que não deve, se arrependendo. Então, o conhecimento teórico se faz fundamental, tá bom? Você vai precisar estudar sobre como se formam as emoções, quais são os gatilhos, aprender técnicas, né? Tudo no campo mental ainda, justamente para você ter repertório, insumo dentro da sua cabeça para poder utilizar quando for necessário. Esse é o primeiro passo. Depois a gente vai para o segundo passo, que é justamente você praticar. Mas praticar num caráter mais de treino ainda, né? Então é como se fossem simulados. Como que a gente faz essas práticas? Através de diários. Diários são muito importantes e muito terapêuticos. Eles ajudam a gente a reconhecer, a expressar melhor as nossas emoções, a elaborar melhor as nossas emoções, consequentemente trabalhá-las antes de explodir, antes de entrar naquele sequestro emocional ali, que é justamente perder o controle. Meditações também ajudam a gente nesse processo. Escrita terapêutica, cartas simbólicas, né? Aquelas cartas que a gente faz justamente para nós mesmas ou para as pessoas que causaram a emoção, que foram os gatilhos, na verdade, né? Tudo isso vai ajudar muito a gente a treinar como se fossem simulados. Mas a questão, deusa, é que isso não basta. Essa é apenas a etapa 2. Você vai ter que ir para a etapa 3. A etapa 3 é ir para a vida, de verdade. Porque pensa no estudante. O estudante, ele pode fazer 10, 20, 30, 40 simulados. Esses 50 simulados, eles não vão corresponder à mesma tensão emocional do que a prova do dia, de verdade. Então pode ser que ele tenha ficado muito tranquilo nos simulados, mas no dia da prova, as coisas pegam e ele não consegue atingir o pleno potencial dele ali. Então, pro estudante, muitas vezes, vai ser importante ele fazer 1, 2, 3, 5, 10 provas reais, para que lá na 10ª prova, ele já tenha aprendido a lidar com a situação de verdade, por mais que ele tenha feito muitos simulados antes. Então, para você ser uma mulher forte emocionalmente, você vai precisar fazer esses 2 passos, mas ir para a vida, vivenciar de verdade situações que te tirem da sua zona de conforto. Você só vai conseguir construir essa força no dia a dia que você tá lidando com o teu companheiro ali, as coisas pegarem fogo e você estiver no meio do calor da emoção. Ali é o momento mais oportuno de todos para você se colocar à prova e treinar também. Não deixa de ser um treino. É um treino um pouco mais real? É um treino um pouco mais forte, mais verdadeiro? Sim, mas não deixa de ser um treino. Então você vai precisar de cada vez mais dessas situações. O que eu tô querendo dizer com isso? Não adianta você querer fugir das situações difíceis na sua vida. Não adianta você querer fugir de situações que tragam emoções que você tem aí dentro à tona. Emoções como medo, emoções como raiva, emoções como tristeza. Quantas e quantas de nós, muitas vezes, a gente se bloqueia de entrar em um relacionamento por medo. Só que se você não entrar naquele relacionamento, você não vai conseguir lidar com o que aquilo tem pra te trazer de verdade. Então você precisa ir enfrentando os seus medos e parar de fugir das pessoas, que você sabe que muitas vezes você vai ter que posicionar um limite ali, você vai ter que, colocar todo aquele estudo, né, que você fez em prática, porque é isso que vai te fortalecer de verdade. Essa força que você quer construir dentro de você, ela vai ser construída tijolinho em cima de tijolinho à medida que você enfrentar essas situações, cada vez com mais consciência. A diferença é que aqui, como você tem o pilar 1 e o pilar 2, você vai conseguir evoluir. É muito diferente de uma pessoa que não estuda e não pratica, então ela vai vivendo as situações do dia a dia dentro de um relacionamento amoroso, ou relacionamento com família, ou relacionamento com chefe, e ela não consegue progredir. Ela sempre tem o mesmo tipo de reação, porque ela não estuda. Se eu não estudo, eu não tenho recursos internos diferentes para fazer uma outra coisa, né? Ter um novo comportamento. O que faz eu, de um comportamento A, sair para um comportamento B? Uma má reação versus uma emoção para uma boa reação versus uma emoção. Aqui, no comportamento A, eu fiz aquilo que eu dava conta, aquilo que eu sabia fazer com os recursos internos que eu tinha. Se eu não desenvolver novos recursos internos através do estudo e dos simulados, fases 1 e 2, eu não vou conseguir fazer diferente, consequentemente eu não vou conseguir ir para o comportamento B. Vão passar várias situações, a vida é cheia de nos apresentar várias situações, mas eu vou estar sempre repetindo, porque os meus recursos internos são os mesmos. Como que eu vou conseguir ter um resultado diferente? Eu não vou, percebe? Então isso se faz importante, ao mesmo tempo que eu também preciso ir pra vida, porque não adianta eu ficar estudando, fazendo simulado e ficar preso na minha casa, fugir das pessoas, né, querer evitar, porque eu não quero me colocar à prova.
provar. Você vai ter que se colocar à prova e eventualmente quando você se colocar à prova, você vai perceber que ainda assim você não chegou lá, que ainda falta bastante coisa. E sempre vai faltar, tá bom? A questão é você analisar se você conseguiu progredir um pouquinho. Eu consegui progredir um pouquinho? Eu consegui melhorar um pouquinho? Né? A pessoa da musculação ali aumentar meio quilinho. Eu consegui aumentar meio quilinho? Então já tá ótimo. De meio quilinho em meio quilinho, daqui a pouco eu fico super forte e consigo ter os meus objetivos. Então não fuja das situações difíceis da vida, deusa. Vá pra elas de coração aberto de que agora você tem as condições de fazer diferente, porque você exercitou essa musculatura e estudou bastante e está desenvolvendo os recursos internos de que você precisa. Se esse conteúdo fez sentido pra você, deixa um comentário aqui embaixo pra eu saber. É muito importante a tua opinião a respeito desses vídeos, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo por aqui e dessa forma você não corre o risco de perder nada. Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.